Senhor, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, classe novidade de vida, as famílias e a todos que estão aqui assistindo conosco. Mais uma vez é uma grande bênção poder trazer a palavra de Deus para a vida de vocês. Primeiro edificando as nossas próprias vidas, né, e também alcançando a vida de vocês. Como é que está em casa? Estão se cuidando? Fazendo tudo o que é necessário? Estão lavando as mãos? Estão passando bastante álcool em gel? Como é que está aí em casa, na casa de vocês? Está tudo bem? Eu sei que algumas crianças já estão de férias, né? Outras vão entrar de férias e outras estão retornando às aulas, né? A prefeitura, por exemplo, terão as aulas agora, as aulas virtuais, né? Com o Classroom e várias outras novidades, né? Então, essa pandemia, ela tem trazido muitas dificuldades e também muitas novidades nesse sentido, né? A gente tem buscado ferramenta para a gente poder se aproximar e continuar falando da obra de Deus, continuar falando da palavra de Deus e continuar em comunhão com os nossos irmãos, não é? Eu queria dar alguns recadinhos para vocês, né? Primeiro dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, das nossas conversas, das perguntas de vocês, da nossa interação, né? Desse momento em que a gente fica junto como família de Deus, né? Na casa de Deus, no lugar que o Senhor preparou. Continuemos orando, clamando ao Senhor para que nos dê poder para vencer esse momento e que logo em breve possamos estar juntos, nos cumprimentando, né, com amor, com alegria no nosso coração, louvando o nosso Deus, unidos como a família do Senhor dentro da casa de Deus. Os recadinhos que eu queria dar é sobre a participação de vocês. Né? Nós, professores, temos percebido que algumas crianças participam mais, outras menos, né? Algumas são mais tímidas, enfim. Né? Toda participação ela é importante. Né? Então, assim, é um desafio para todos nós, muitas vezes, né? Se colocar à frente de uma tela, né? Nem para todos é muito fácil. Mas eu vou pedir para que todos participem, né? A gente tem sentido a falta da participação de alguns, então vou pedir, né, de coração, assim, eu e o nome dos outros professores também, para que vocês participem, né? Então, o irmão Júnior, ele deu uma tarefa, né, que era plantar o feijão, fotografar. É claro que alguns feijões não estão dando muito certo, aqui em casa, por exemplo, né, tá crescendo devagarinho, tem que ter paciência. Né, o irmão, o presbítero Davi, também deu uma tarefa para a gente postar um versículo que falasse da grandeza de Deus. Eu também, né, enviei algumas perguntinhas, foi muito fácil aquelas perguntas, a maioria de vocês todos acertaram. Só erraram na questão do tempo de escravidão, né, que era de 430 anos, então a maioria teve esse erro. Foram perguntas muito fáceis, mas para essa semana a gente vai ter um desafio novo, né? Então fiquem até o final para vocês saberem qual é esse desafio e participem. Tudo aquilo que a gente está pedindo em relação à tarefa, lições de casa, é justamente para a gente continuar nessa comunhão durante toda a semana, né? E sabendo que vocês edificam as nossas vidas e tudo que nós queremos também é continuar edificando a vida de vocês, tá? Quero que todos saibam que todos vocês são muito importantes para mim, para a casa de Deus e principalmente para o Senhor Jesus. Então, participem de todos os momentos, né? De tudo aquilo que a gente tem pedido e solicitado para vocês. Amém? Então, nós vamos orar para iniciar essa aula, tá? Vamos fechar os nossos olhos. Nós estamos na presença do nosso Deus. Já pegaram o material, caderno, caneta e a Bíblia? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos diante da tua presença. Sê conosco neste momento, ó Pai, para que possamos assim falar da tua palavra conforme a tua vontade. Senhor, desagrava os ouvidos, ó Pai, realiza aquilo que tu queres em nome de Jesus. Fala, Senhor, a cada coração, ó Pai, que haja, Senhor, reverência diante da tua presença, que haja, Senhor, entendimento da tua palavra. E que haja, Senhor, alegria, Pai, ó Deus, de te conhecer a tua palavra, Senhor, essa, Senhor, que traz para nós luz, para o nosso entendimento e sabedoria, Senhor, para a nossa caminhada. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar. O tema da nossa aula é a armadura de Deus.
Então, o nosso tema é a armadura de Deus. E nosso texto-chave se encontra em Efésios 6, de 10, versículo de 10 a 20. Vamos abrir lá? Efésios 6, versículos de 10 a 20. Eu vou ler e acompanhe, tá bom? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Então, agora vocês vão visualizar um soldado romano do século I, né, a que Paulo está se referindo aqui na carta de Efésios. Né? Paulo tinha muito conhecimento, né, nessa área, porque ele conviveu, né, nessa época com os romanos, foi preso algumas vezes, então ele sabia muito do que ele estava falando, né? E nós vamos ver esse soldado, né, como vocês podem ver aqui, esse soldado, ele é equipado, né, equipado para uma guerra. Só que essa guerra que Paulo está se referindo aqui no livro de Efésios, não é essa guerra do qual nós vemos aí nos filmes, né, em que matam, em que tiram sangue, né, é uma guerra espiritual, né? Ela acontece num outro ambiente, um ambiente espiritual que é invisível aos nossos olhos, né? Mas nós sabemos, né, que o Senhor, ele está o tempo todo cuidando do seu povo, né? Há muitos livramentos, muitas coisas que acontecem que nós nem vemos com os nossos próprios olhos. E o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos livrando. Então, nesse momento eu vou falar dessa armadura, né? Porque Deus é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, que até nesse momento que a gente está passando de dificuldade, de medo, de angústia, Ele está falando o que pra gente aqui? Olha, vocês são soldados, eu escolhi vocês para uma grande obra. E olha só, eu estou te protegendo. Eu estou cuidando da tua vida de um jeito maravilhoso e perfeito. Então, nós vamos ver cada uma dessas peças, dessa armadura de Deus, tá? Para que vocês entendam, compreendam e continuem a confiar nesse Deus maravilhoso. Tá? Essa palavra ela é cheia de segredos, ela é cheia de figuras. Quando a gente para, lê, medita, estuda, a gente vai vendo cada detalhe, cada cuidado de Deus e inspirar homens de Deus para trazer o melhor para as nossas vidas. Todos os momentos da nossa vida, Ele vai cuidando da nossa vida. Então, nós vamos começar pelo versículo 6 de Efésios, na parte 14, no versículo, capítulo 6, versículo 14a, que é a primeira parte do versículo. Vamos lá? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E nesse versículo quer dizer de um cinto. É um cinto que esse soldado usava. Não era um cinto comum, né, do qual a gente põe a nossa calça e coloca um cinto ali. Não, era um cinto bem grosso, né? Dá para ver ali na imagem, né? É um cinto grosso, ele vai até mais ou menos a coxa, né, desse soldado.
ele é de metal, revestido de couro por dentro, né? Para que no momento dessa guerra, né, que na época acontecia, né, ali entre os povos, no momento dessa guerra, essa parte, né, que nós podemos dizer aqui mais assim do quadril, ela está coberta, ela está segura. Aí quando fala, né, se a gente pensar um pouquinho, né, qual que é a função do cinto? Né, vamos pensar rapidamente. Segurar as calças, né, para a calça não cair, às vezes eu tô muito magro, né, ou às vezes a calça tá frouxa, né, enfim. A gente coloca um cinto ali para ajustar, as mulheres às vezes para dar uma beleza, enfim. Então, é para segurar a calça. Aí se a gente for lá em João 8:31 e 32, sabe o que diz a palavra de Deus? João 8:31 e 32. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a gente volta lá no versículo de Efésios 6,14 e diz assim: cingindo-se com o cinto da verdade. Esse cinto da verdade é o quê? A palavra de Deus, né? E conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e a verdade vos libertará, e a palavra vos libertará. Então, em várias partes dessa armadura, nós vamos ver o quanto refere-se à palavra de Deus. Se nós tivermos a nossa vida revestida pela palavra de Deus, nós então conheceremos essa verdade. E essa verdade é que nos libertará. Às vezes as pessoas não fazem essa referência e falam: você fica preso com essa coisa de Bíblia, você fica preso na sua igreja, aí você fica preso com isso, você não pode aquilo, você vive preso. O que as pessoas veem é que nós estamos presos, é verdade. Estamos presos ao Senhor, né? Porque nós amamos a Cristo, nós imitamos a Cristo. E nós verdadeiramente temos esse cinto que nos protege e que nos segura a Cristo, né? Nós precisamos segurar a nossa vida, né, em Cristo. E Cristo é a palavra de Deus. Então, quando eles nos julgam muitas vezes, né, e dizem isso como se nós estivéssemos presos, mas nós estamos livres porque nós conhecemos a palavra de Deus e queremos uma vida mais abundante, cheio dessa graça do Senhor. E eles é que não enxergam que eles estão presos às coisas desse mundo, né, do maligno. O outro ponto que se coloca, né, está nesse mesmo versículo, que é uma outra parte da armadura. Está em Efésios 6, 14b, que fala da couraça da justiça. Vamos ler? Efésios 6, 14b. Então diz assim: estáis por firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Essa couraça, ela era do pescoço até o início das coxas. Então, a gente já tem o cinto que protegia e tinha essa couraça que vinha por cima e que também estava protegendo. Era revestida de metal e forrada em couro, para que fosse aqui, né, essa parte aqui, né, do peito, totalmente protegido, né? Agora, veja só, né? Não é curioso, mas é real, é verdadeiro. Uma parte vital do nosso corpo que está protegida por essa couraça, que é o nosso coração, né? E a palavra de Deus em Provérbios ainda diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, nós vemos aqui, né, que Paulo faz referência, né, que Deus mostrou ali para ele, que nós estamos revestidos dessa armadura, né, de uma maneira que o nosso coração, ele está totalmente voltado para Deus. E através do quê? Através dessa palavra. E agora nós vamos conhecer, então, outra peça, né, da armadura de Deus. Que está lá em Efésios 6, versículo 15.
calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Uma curiosidade, né? Os sapatos, né, de antigamente, né, que a gente está falando de um soldado romano lá do século I, lembra? Não é igual dos soldados hoje, esses coturnos, essas botas, né, e tudo muito moderno. Então, geralmente faz referência a uma sandália da época, né, que ela vinha mais ou menos até o joelho ali, só que elas eram bem resistentes, né, e o propósito, né, haviam dois propósitos, né, que era resistir a materiais cortantes e não machucar os pés. Porque se o soldado está numa peleja, né, numa caminhada ali, ele não pode machucar os pés, porque senão ele vai parar, né? E um outro ponto, né, dessa sandália seria proporcionar uma tração e estabilidade nos terrenos irregulares no campo de batalha, né? Então, embaixo dessa sandália, nesse solado, ele tinha tipo de alguns cravos de ferro, né, que era para fincar no momento que ele estava subindo, no momento que ele estava descendo, no momento que ele estava caminhando. Então, não era qualquer tipo de sandália, não ia deslizar, né, em barro, em grama, e nada disso. Era algo muito bem preparado, né, para combater o inimigo, né, de uma maneira, eu diria, até confortável, porque não podia machucar o pé desse soldado, porque senão ele não suportaria muitos dias em guerra. E tinha essa questão desses cravos de ferro, que eram marteladas na sola. Agora, se a gente pensar, né, espiritualmente, né, um dos pontos, né, o que nos faz resistir espiritualmente frente às feridas que podem ser causadas pelo pecado, pelos ataques de Satanás, né, seria um pouco e exatamente essa sujeição a Deus, né? E o que fala nesse versículo, né? Que os nossos pés, né? Nós temos que calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. E um outro ponto, né? Que fala sobre proporcionar tração e estabilidade nos terrenos irregulares, no campo de batalha, né? Todos nós vamos enfrentar as nossas batalhas espirituais, né? Em terrenos irregulares, né? Nós só não vamos vacilar se o Senhor estiver conosco. Então, mais uma vez, né? A armadura de Deus, ela faz referência à palavra de Deus, né? Se nós estivermos, né, preparados nesse evangelho, né, da paz, nós teremos paz, né? Essa palavra de Deus que nos vai gerar confiança nas nossas vidas, né? Que nos vai trazer segurança nas nossas vidas. Então, lá em 1 Samuel 2,9 diz assim: Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Salmo 121:3 diz assim: Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. E nós vemos lá em Efésios 2, 13 e 14, diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então, nós podemos pensar que diante do Senhor, né, nós precisamos estar preparados com esse evangelho e pensar também que a nossa caminhada com o Senhor ela é longa, ela é árdua, muitas vezes ela é difícil, é uma vida muitas vezes de negação, né, a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas vontades, porque o Senhor ele vai nos direcionando, ele vai nos moldando conforme a vontade dele, né? E nós sabemos que nós não trabalhamos aqui, né, lutando espiritualmente somente para essa vida, mas nós estamos trabalhando para a eternidade, para termos uma vida eterna, né? Então, nós somos cidadãos celestiais, né? E podemos pensar que somos esses soldados celestiais do Senhor. O Senhor tem nos abençoado, tem trazido a sua palavra através, né, dos pastores,
através, né, dos professores, né, que têm se dedicado, que têm estudado. E o que o Senhor quer é forjar vidas, né, forjar soldados para a sua obra. E somente através da sua palavra. Amém? Uma outra armadura, né, que nós podemos considerar, e essa eu achei muito interessante, que eu pesquisei um pouco, é sobre o escudo da fé, que está lá em Efésios 6,16, que diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Aí, se a gente pensar, o que faz um escudo? Só vocês pensarem. Um escudo, ele protege, não é? Esse escudo, né, que se refere no texto, eram escudos muito grandes, né? Não é o escudo aquele que a gente está acostumado, aquele redondinho, né, que às vezes aparece nos filmes, nos desenhos animados. Eram escudos, os escudos da época eram do tamanho de uma porta. Pensa a porta da sua casa, são portas grandes, e era mais ou menos isso que eles carregavam ali, né, como escudo. Então, eram imensos, né? Eram maiores do que quase os próprios soldados. Então, se ele se agachasse ali com aquele escudo grande, ele se protegia, né? E era um escudo muito grande. E interessante, né? Porque se a gente vai olhar esses filmes mais antigos, né? Naqueles campos de batalha, se todos eles colocassem esses escudos um do lado do outro, vocês podem até ver esses escudos aqui, né? Ou aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele formava uma grande parede, né? Um grande muro contra o inimigo. Então veja, né? Se a gente parar para pensar aquilo que Deus está dizendo às nossas vidas, né? Nós temos que ter esse escudo da fé. Esse escudo da fé para nos proteger do nosso inimigo. Agora veja, esse escudo, além dele ser muito grande, muito largo, né? Ele tinha por dentro um revestimento de couro. Né? E nesse revestimento de couro, os soldados eles tinham que colocar água. Então ficava encharcado de água por dentro, né? Por fora eles eram de ferro ou de bronze, muito fortes, né? Para que realmente tivesse durabilidade, né? Nas guerras. E quando se molhava esse couro, o que acontecia? Se o inimigo lançasse uma flecha, né? Que geralmente eles passavam no piche e aí ateavam fogo e lançavam sobre o inimigo. Então essa flecha, ela vinha como aquele escudo por dentro, ele estava revestido com esse couro e com a água. Essa flecha, ela chegava e apagava. E não feria, então, os soldados. Agora veja, né, quando a gente vê lá na palavra de Deus, sobre os dardos inflamados do inimigo, né? Quantas coisas muitas vezes vêm para ferir o nosso coração, né? Às vezes alguém usa uma palavra, né, para te ferir, né? Chama de bobo, de burro, né? Fala alguma coisa, você não aprende, né? Ai, como você é preguiçoso, aquilo fere seu coração, você fica entristecido, né? Amargurado, né? Mas olha só, se a gente olhar essa curiosidade, né, de que ali por dentro daquele escudo da fé existe ali um couro molhado com água que nós podemos considerar a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela nos protege e lança fora esse mal. Então, mais uma vez, o Senhor dizendo, se reveste desse escudo, tenha fé no seu Deus, tenha fé nessa palavra, creia, não duvide, não permita que as pessoas elas façam com que você duvide do seu Deus. Hoje as pessoas estão perguntando, onde é que está Deus em tudo isso? Deus permitindo tantas pessoas morrerem. Deus é bom, Deus é justiça, né? Então, que nada venha abalar a nossa fé diante do nosso Deus. Olha o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Né? Diz em Hebreus 11, um versículo muito conhecido, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E outro, em Hebreus 10, 38, diz assim, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Então, meu querido, você tem que ter fé. Uma fé verdadeira diante do Senhor. Quando você se aproximar do Senhor, creia que Ele existe. Amém? E agora vamos continuar, então, com a nossa armadura. Então, em Efésios 6,17, diz assim: tomai também o capacete da salvação. Nós vamos nos ater a esse primeiro, o capacete da salvação. Aí eu pergunto para vocês, para que serve um capacete? Pensa num motoqueiro sem capacete, ou um soldado sem capacete, né? Naquela época, bem complicado, né? Então, serve para proteger, no caso, a cabeça, né? E aí a cabeça, de novo, né, que é uma parte vital do corpo, né? Ali a gente tem os pensamentos, né, as emoções, temos o cérebro, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, né, é um capacete bem diferente, né, também que ele pega boa parte aqui da cabeça. Não é um capacete comum, né? Mas é o capacete da salvação. Então, o que a gente pode dizer, né, em relação a isso? Vamos ler lá em Atos 4, 11 e 12. Quem é que nos dá essa salvação? É Jesus. Jesus que um dia morreu numa cruz. Deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então diz assim, em Atos 4, 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, somente em Jesus há salvação. E este é o testemunho. Desculpa, eu estou lendo 1 João 5, de 11 a 13. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, nós vemos aqui nesse versículo que nenhum outro há salvação. Então, esse capacete da salvação é o capacete, nós podemos dizer, de onde vem a nossa salvação? Vem de Cristo. Então, a nossa mente, ela deve ser de Cristo. Nós vamos ser protegidos através desta palavra. Essa palavra que ela vai nos proteger desses dardos inflamados, que vai nos proteger dessa falsa doutrina, que vai nos direcionar e mostrar qual caminho nós devemos seguir. Ainda em Efésios 6, aí eu vou ler o 17b, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada, né, ela é considerada uma arma de ataque. Até agora a gente viu, pela armadura de Deus, né? Vamos voltar lá. Nós vimos o cinto, que era para proteção, né? O cinto da verdade. Nós vimos a couraça da justiça para proteção. Nós vimos também o escudo da fé, que é para proteção. Nós vimos o capacete da salvação, que é para proteção. E agora nós vemos uma arma de ataque, que é a espada. E não é qualquer espada. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós vemos que assim, tudo que foi falado até aqui em relação à armadura de Deus foi para a nossa defesa, para a defesa do inimigo. E a única arma de ataque é a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos dela, nós ficamos fortes
espiritualmente. Do mesmo jeito que a gente precisa comer, né, uma comidinha saudável, feito aí pela mamãe, arroz, feijão, carninha, saladinha, legumes, não dá para viver de hambúrguer, não dá para viver de McDonald's, se a gente não tiver, né, a fruta, os legumes, nós vamos ficar enfraquecidos, nós podemos ficar com uma anemia, não é isso? Não é isso que os médicos falam, o nutricionista fala? Tem que ter uma alimentação equilibrada. Se nós não tivermos uma alimentação na palavra de Deus, nosso espírito fica fraquinho. E aí a gente não consegue lidar com as dificuldades do dia a dia, com as batalhas. Então, eu queria mostrar para vocês um exemplo que eu acho maravilhoso. Está em Lucas 4, de 1 a 13, que fala sobre a tentação de Jesus. Lucas 4, de 1 a 13. Eu vou ler para vocês podem acompanhar também. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Veja, Jesus estava com fome. E o diabo tentou a Jesus. Mas se você é mesmo esse Deus, por que você não faz? Não transforma essa pedra em pão? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Continuando, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Continuando, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha só, Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Em nenhum momento Jesus, ele se colocou dizendo: olha, diabo, sai daqui que eu sou o tal. Ele usou a palavra de Deus, né, que está lá em Deuteronômio 8, Deuteronômio 6. Em todos os momentos, Jesus, a defesa dele foi através da palavra de Deus. Né? Ele era apropriado da palavra de Deus, a própria palavra de Deus. E dessa maneira que nós devemos agir. Quando o inimigo ele vem para nos julgar, quando ele vem para nos ferir, quando ele vem para nos acusar, nós precisamos falar da palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, nós temos que estar preparados para resistir às batalhas através da palavra de Deus. Só será possível se conhecermos essa palavra e guardarmos dentro do nosso coração, para então praticar a verdade do nosso Deus. E tem mais um ponto que eu gostaria de destacar, está em Efésios 6:18, que vai falar sobre a oração. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí nós falamos, né, que somos soldados, que nós estamos no exército, mas tem um general, né? Tem até um louvor que a gente canta que diz: nosso comandante Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus,
todo-poderoso, invencível, não é? Então, como é que é esse diálogo com esse general, né? De que maneira nós conversamos com o nosso Deus? Se nós somos esse soldado, se nós temos essa armadura de Deus, nós precisamos saber o que esse general quer nos dizer, de que maneira que ele quer nos guiar. E para que a gente tenha essa direção, nós precisamos orar a Deus, suplicar a Deus, nos aproximar de Deus todos os dias, para então entender, compreender. Através da palavra de Deus, a palavra de Deus fala com as nossas vidas. Nós nos alimentamos. Através da oração, nós conversamos com Deus e nos conectamos ao Senhor. E nós também podemos sentir a sua presença, sentir a sua renovação, sentir o Senhor nos enchendo com o seu Espírito e caminhar cada dia mais nessa comunhão. E diz em Tiago 5,16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E é assim que nós cremos, através da palavra e através da oração, é só dessa maneira que nós nos achegamos a Deus. A palavra de Deus, ela diz, lá em 1 Timóteo 4,5, porque pela palavra de Deus e pela oração, somos santificados, né? O Senhor, ele vai se aproximar de nós se nós tivermos uma vida santa. Agora, se nós realizarmos coisas das quais Deus não se agrada, o Senhor se afasta das nossas vidas. Muitas vezes a gente tem enquanto exemplo para as nossas vidas aqueles blogueiros, né? Aquelas pessoas que falam tantas outras coisas, né? Será que isso tem agradado ao Senhor? Né? Será que esse TikTok, né? Será que esse YouTube? Será que tudo que vocês estão assistindo? Será que, né, que tudo que vocês estão olhando, né, e imitando, será que isso tem agradado ao Senhor? Pensem nisso, porque vocês estão um tempo longo em casa, né, e vocês teriam um tempo maior de ler a palavra de Deus, de orar ao Senhor, de louvar o hino, de se dedicar mais ao Senhor. E muitas vezes você tem dado o seu tempo todo para essas outras coisas. Então, assim, às vezes eu até brinco com as meninas aqui, eu falo, quer ter um canal? Então fale de Jesus, fale da armadura de Deus, conte uma história bíblica, cante um louvor, né? Fale desse Cristo maravilhoso, testemunhe, né? Então, assim, você quer? Imite a Cristo, né? Mostre a Cristo e leve essa palavra a outras vidas. O mundo está sedento, necessitando de vidas, não importa a idade, de vidas que falem em nome de Jesus. Amém? Eu trouxe essa palavra para dizer para vocês que toda a nossa vida está protegida em Deus. É claro que existem muitas curiosidades nessa armadura, mas de tudo que a gente tem que levar é a palavra e a oração. É isso que vai nos aproximar do Senhor, que vai nos fazer ter uma vida santa diante dele e buscar cada dia mais nos santificar. Então, busquem a Deus, busquem através da sua palavra, busquem através da oração, sejam batizados com o Espírito Santo e tenham essa vida renovada e avivada diante do nosso Deus. Né? E aí, se a gente pensar num exemplo muito prático, né, do dia a dia, né, quando a gente olha, né, os pastores que vão pregar, ou quando a gente lembra, né, nosso querido pastor Osnir, querido pastor Antônio, né, que eram soldados, vidas firmes e constantes, sempre na casa de Deus, a gente não via eles equiparados com toda essa armadura. Né? Mas, quando eles abriam a boca, eles tinham essa palavra fiável, né? Misturada com a fé. E é isso que Deus quer das nossas vidas. Quando nós vemos o pastor Douglas pregando, o pastor Léo pregando, esses professores falando da palavra de Deus, são vidas que estão também com essa armadura de Deus. Não externamente, mas internamente, revestidos de toda a palavra de Deus. Então, que essa palavra caia na sua vida, no seu coração, e que eu vou te desafiar essa semana, você ler a palavra de Deus, se dedicar, orar muito mais a Deus, estar em comunhão com o Senhor. Diz a palavra de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas à sua vida. Amém? Então, glória a Deus, nós vamos orar agora. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor.
Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu infinito amor, pela tua palavra, Senhor, que é fonte de água viva, Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos porque estamos reunidos em torno da tua presença, em torno do teu nome, Senhor. Mesmo, Senhor, longe, Senhor, uns dos outros, fisicamente, mas espiritualmente, no mesmo propósito, que é de continuar a tua obra, que é, Senhor, de continuar falando da tua palavra, Senhor, edificando almas, Senhor, e salvando vidas, Senhor, para o teu reino. Fica com cada um dos teus filhinhos, das tuas filhinhas, tu conheces os seus corações. Ó Deus, venha abençoá-los grandemente. Nós oramos a ti, clamamos a ti, colocamos diante de ti, Senhor, as suas famílias, os seus lares. Deus, que o diabo não tenha poder e nem domínio. E como nós aprendemos, Senhor, que possamos estar revestidos de toda essa armadura, para termos poder, para repreender o inimigo, Senhor, e através da tua palavra termos autoridade, Senhor, de vencer as hostes espirituais do mal, Senhor. Alcança a tua igreja, alcança o teu povo, Senhor, abrevia os tempos para que logo em breve possamos estar juntos, reunidos, louvando, bendizendo o teu nome, ouvindo, Senhor, a tua gloriosa palavra em comunhão com os nossos irmãos. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a gente falou desse desafio, né, da leitura bíblica diariamente e também a oração diariamente, né, não precisa ser uma vez, pode ser outras vezes, né, orar em todo o tempo, diz a palavra de Deus. E eu coloco mais um desafio para vocês. Cada um de vocês vai ter o desafio de construir um soldado aí, pode ser um menino, uma menina, como vocês quiserem, com a armadura de Deus. Tá? Então, eu sei que vocês são muito criativos, gostam de desenhar, pega lá a caixa de leite, de suco, vistam eles com a armadura de Deus aí, com o capacete, com a espada, né? Aí vocês vão criar da maneira que vocês quiserem. Vocês vão reler o texto, vão saber como é que funciona toda aquela armadura e vão vestir o soldadinho de vocês. Tem que tirar uma foto e postar lá no nosso grupo, combinado? Então tá bom, eu espero. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço. Beijão. Tchau.